Boa noite, queridos amigos, queridas amigas. Esse é o momento da reunião pública oferecida pela Casa de Batuíra, instituição espírita localizada no Gradim, em São Gonçalo, e todos os dias nos proporciona os momentos onde nós podemos sair um pouquinho do dia a dia, sair um pouquinho das notícias tristes, elevarmos nossos pensamentos, tomarmos conhecimento mais profundo da nossa doutrina, nos ligarmos mentalmente com Deus e com Jesus. Agradecemos imensamente a presença de todos vocês. A nossa palestrante de hoje será a nossa querida Dorinha, todos já conhecem. Boa noite, Dorinha, seja muito bem-vinda, querida. Boa noite, Rose, boa noite, amigos. Boa noite. Que a sua fala seja mais bênçãos nas nossas vidas. Ficamos muito felizes em ouvir você mais uma vez. Obrigada, Rose. Muito bom, obrigada, querida. Eu é que agradeço o convite, né, de estar com vocês aqui, trazendo um pouco do resultado, né, dos estudos. Muito obrigada. Muito bom, muito bom. Que todos nós precisamos estar unidos para nos auxiliarmos mutuamente. Quem quiser pode colocar uma garrafa com água, um copo com água para ser magnetizado. E nós vamos, logo após a fala da Dorinha, nós vamos realizar a visualização terapêutica, a irradiação. Nós vamos começar lendo uma página do livro Mais Luz, que foi tirada ao acaso, e é a lição 50, que fala sobre ânimo e fé viva. O livro Mais Luz foi ditado a Francisco Cândido Xavier pelo espírito Batuíra, e diz assim: no tumulto das obrigações que nos cabe cumprir na esfera humana, existe, no imo do ser, o recanto da paz em que nos é possível o reencontro incessante. E nesse doce cenáculo de meditação e prece, estamos habitualmente mais juntos. Não esmorecer, não nos afligirmos em demasia, agir com serenidade e confiança. Às vezes, parece que o barco estala sob a tempestade, mas o Cristo, só o Cristo, é o timoneiro. Conservemos a ordem no piso de nossa embarcação, e o entusiasmo se nos fará invariavelmente o teto, a fim de que, de permeio à feição de carga valiosa, possamos conduzir para Deus o nosso dever bem cumprido, ânimo e fé viva. Então vamos elevar os pensamentos a Deus, a Jesus. Vamos agradecer mais esse momento em que nos reunimos sob os auspícios da Casa de Batuíra para estarmos ouvindo falar desse mestre amoroso, para estarmos ouvindo falar pelos trabalhos que são realizados em seu nome. Que a equipe espiritual de nossa casa possa inspirar a nossa querida companheira Dorinha, para que ela seja envolvida em muita paz durante todo o trabalho. Muito obrigada, Divino Amigo Jesus. Permanece conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Dorinha, querida, a palavra está com você. Obrigada, Rose. Boa noite a todos.
Hoje eu trouxe para a nossa reflexão da lei do trabalho, que é no Livro dos Espíritos. Eu peguei algumas questões e nós vamos conversar sobre essas questões, né? E aí eu coloquei duas perguntas inicialmente, no seguinte sentido: todos os seres da natureza trabalham? Será que todos os seres trabalham? Segunda pergunta: há inutilidade na criação? Será que existe algum ser que foi criado e não tem esse dever de trabalhar? Então, na questão 677, Kardec ele pergunta por que a natureza se encarrega por si mesma de prover a todas as necessidades dos animais. E os espíritos benfeitores respondem: tudo na natureza trabalha. Como tu, trabalham os animais, mas o trabalho deles está de acordo com a inteligência de que dispõem. Se limitam ao cuidarem da própria conservação. Daí vem: do trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o do homem tem dupla finalidade: é a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também o eleva acima de si mesmo. Então, nessa primeira questão, nós já observamos, né, que também as aves, os animais trabalham, pela resposta que os benfeitores deram a Kardec. Contudo, é um trabalho que se limita à sua própria conservação e se difere de nós humanos, porque para nós o trabalho ele tem essa dupla finalidade, como os benfeitores nos esclarecem. A primeira, a conservação do corpo. Nós precisamos do trabalho para a nossa manutenção. É o alimento, é o vestuário, é a habitação e também o desenvolvimento da faculdade de pensar. É muito interessante, porque é através do trabalho que nós vamos desenvolver essa faculdade. E mais à frente nós vamos ver que também é através do trabalho que nós vamos desenvolver a nossa inteligência. Então, continuando, essa mesma resposta ainda dos benfeitores. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado ao cuidado da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente em executores dos desígnios do Criador. E o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza. Então, olha que interessante. O trabalho dos animais também tem dupla finalidade: executar os desígnios do Criador e também concorrer para a realização do objetivo final da natureza. Então, eles estão também trabalhando para que a natureza atinja o objetivo. E aí nós vamos ver essa interação dos animais, das aves, com a natureza, o meio ambiente. Então, nós vimos que, através de milhões de anos, os animais e as plantas interagem de uma forma harmoniosa. Uma depende da outra para sobreviver e se manter em equilíbrio. E aí nós vimos, através de uma pesquisa na internet, que existe 4 tipos de dispersores de semente.
a gente sabe que as aves, os animais, acabam dispersando as sementes das árvores, né? Então, existem os animais, e aí tem uns nomes meio complicadinhos, mas eu trouxe só para a gente, para ilustrar, né? Então, tem o zoocoria, que é a dispersão realizada pelos animais, a anemocoria, dispersor é o vento, a autocoria, que é a planta, ela própria dispersa as suas sementes, e a barocoria, que seria a ação da gravitacional. Quer dizer, no primeiro, a planta ela dispersa a distância, ela consegue jogar a semente à distância, e nessa última, ela cai no mesmo local. A ação dessa posição gravitacional. E aí, acredita-se que 50% a 90% das árvores das florestas tropicais necessitam dos animais para dispersar as suas sementes. Então, é interessante, quando eu fiz essa pesquisa, que eu descobri que até as formigas atuam como dispersoras no meio ambiente. Então, as formigas, os peixes, os répteis, as aves, os morcegos, os mamíferos, alguns mamíferos, né? Então, eles agem como dispersores de sementes na natureza. E esses animais, dispersores de semente, são chamados de frugívoros. Eles se alimentam do fruto, mas não danificam a semente. Então, esses animais, depois de se alimentar, eles vão dispersar a semente através das suas fezes. Ela não foi danificada. Então, o animal, ele se beneficia porque ele se alimenta, ele obtém a energia para a sua manutenção e ele vai colocar a semente, às vezes, distante daquela árvore mãe, a árvore que deu origem àquela semente. E aí vai propiciar, né, essa germinação distante dessa árvore mãe. E será que nós, humanos, nos beneficiamos dessa interação? É claro que sim, porque nós necessitamos das árvores, nós nos beneficiamos dos seus frutos, e essa interação a gente começa já a ampliar, vendo que os animais, as aves e nós, nos beneficiando desse trabalho das árvores e dos animais. E existem, no Brasil, uma ave chamada jacu. E esse jacu, ele se alimenta de folhas, de frutos, de brotos. E ele, nas fazendas de café, é um animal, aliás, desculpa, é uma ave que se assemelha muito com a galinha, sendo que ela voa, mas ela tem hábitos também de caminhar no solo. Então, nas fazendas, elas são utilizadas para se alimentar do grão do café. E essa ave é muito interessante, que ela tem, instintivamente, ela escolhe os melhores grãos do café para se alimentar. E logo depois ela vai expelir esses grãos de café através das suas fezes. E esse café é um dos mais caros do mundo, que é o Jacu Coffee. Existe também
na Indonésia, nas ilhas de Sumatra, Bali e Java, um mamífero chamado cevita, que, à semelhança do jacu, também se alimenta dos grãos de café, sem danificar a semente, e também essas sementes que passam pelo estômago, né, desse animal, que é expelido pelas fezes, vai produzir o café. Esse é o mais caro. Se for fazer, pelo menos na pesquisa que eu fiz, é o mais caro café do mundo, que é o Kopi Luwak. Esse café que é o mais caro do mundo. Então, nós já vimos que os animais, eles têm essa função importante na natureza. E o homem, com a sua inteligência, já aproveitando desse trabalho desses animais. E aí, na questão 674, Kardec pergunta: a necessidade do trabalho é lei da natureza? Então, é lei trabalhar? Os espíritos respondem: o trabalho é lei da natureza. Por isso, constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar, trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades de gozo. Então, a necessidade, a gente sabe que é aquilo que é necessário, aquilo que não se pode evitar. É importante para nós. E eu estava pensando que, na época de Kardec, eu creio que as necessidades eram de um tipo, de uma natureza, e hoje essas necessidades já se modificaram. Por quê? Com a civilização, com esse progresso, nós vamos tendo outras necessidades, que é importante, que a época de Kardec não seria. Por exemplo, entre Natal, se aproximando do Natal, eu, que moro num apartamento pequeno, a minha máquina de lavar quebrou, pifou. E aí eu fiquei sem condições de lavar, até porque eu não tenho condições na minha casa para lavar. Tive que comprar uma máquina de forma urgente. É uma necessidade? É. Há um tempo atrás não seria. Por quê? Porque, de repente, as casas eram maiores, tinha uma outra condição de você lavar roupa, de estender e tudo. Só que agora os apartamentos são minúsculos, não temos condição de lavar a roupa em casa, de estender, enfim. São necessidades que vão se modificando, que é diferente do gozo. O gozo é aquilo que dá prazer, que dá deleite, que dá satisfação. É evidente que nós não somos proibidos de ter as nossas satisfações, né? De suprir tal. Agora, não é uma necessidade. É bom? É, desde que não seja um excesso, e aí já vai infringir a lei, mas dentro daquilo que é possível. Então, a natureza, ela vem nos trazendo com clareza essa lei do trabalho. Precisamos trabalhar. E aí, na questão 675, Kardec pergunta: por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil. Quando estamos numa cama,
enfermos, nós podemos trabalhar? Podemos. Como? Fazendo uma oração. Não para nós, mas para aqueles que estão em situação pior do que nós. Todos nós podemos parar, fazer uma prece em favor desses irmãos. É um trabalho mental. Todos nós podemos fazer. E aí, na questão 676, Kardec pergunta: por que o trabalho se impõe ao homem? E a resposta: por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação. E, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Então, é uma expiação o trabalho. Não é escolha. Nós não podemos escolher, nessa encarnação, eu não quero trabalhar. Não. É compulsório, não tem escolha. Nós temos que trabalhar. E aí a gente pode pensar assim, mas aquele homem que tem, nesta encarnação, muitos haveres, uma pessoa rica, ela pode se dar o direito de não trabalhar, mas a gente sabe que a própria administração dessa riqueza é um trabalho. O bem é aproveitar essa riqueza, bem aplicar essa riqueza, é um trabalho. Ele não pode simplesmente dizer, não, eu vou só gozar, só passear. Ele está infringindo a lei. Mas a resposta, os espíritos benfeitores, eles continuam dizendo assim: sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Então, eles já nos responderam que o trabalho nos ajuda a pensar. E agora estão nos dizendo: desenvolver a inteligência é através do trabalho. Por isso que o seu alimento, sua segurança e o seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação, ao extremamente fraco do corpo, otorgou Deus a inteligência, mas é sempre trabalho. Então, mesmo aquele que não tem condições físicas de trabalhar um trabalho mais braçal, que exige mais força física, ele vai desenvolver inteligência para desenvolver um trabalho mais na esfera intelectual, porque é desse trabalho que ele vai construir a sua segurança, o seu bem-estar. E no final nós vamos ver que a importância desse trabalho em 2 níveis para o homem. Mas na questão 678, Kardec pergunta: nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? E os benfeitores respondem: a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas necessidades, menos material é o trabalho. O homem se concebe inativo e inútil. A ociosidade, em vez de ser um benefício. Então, a natureza do trabalho está ligado, está relacionado diretamente com a natureza das necessidades. Então, quanto menos material as nossas necessidades, menos material será o trabalho que nós vamos executar. Então, tem uma ligação direta. E ninguém
vai ficar ocioso. A gente pode pensar, antigamente, eu ouvia falar assim, dos anjos, né? Que ficavam no céu tocando harpa, ali nas bem-aventuranças. E a gente sabe que não é assim. Realmente seria muito, muito ruim, seria um suplício realmente ficar ocioso. Nós, quando temos passa por algum momento que nós não trabalhamos por algum motivo, parece que o tempo não passa, parece que o tempo parou, né? Então, o trabalho é essa ocupação necessária para todos nós, todos os seres da natureza. Kardec pergunta: os espíritos cuidam de outra coisa, além do seu melhoramento pessoal? Eles concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são ministros. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas nada tem de penoso como a terra, pois que não está sujeito à fadiga corpórea, nem às angústias da necessidade. Então, nós, através dos livros de André Luiz, nós aprendemos muito e vemos aquelas equipes trabalhando incessantemente. Esse trabalho de ajuda aos irmãos necessitados, irmãos que se encontram encarnados e irmãos desencarnados. Então, eles estão sempre em atividade. E os espíritos puros, como os benfeitores estão aqui se referindo, executando a vontade de Deus, do qual são ministros. Os cristos são ministros de Deus. Se nós formos fazer um paralelo com os nossos representantes políticos, né, nós temos o governante, seria o presidente, abaixo vem os seus ministros, que executam as suas ordens. Assim são os espíritos crísticos, que são ministros de Deus, recebem diretamente dele as ordens para as funções, as tarefas que tem que executar. E não tem nenhuma fadiga, porque eles trabalham. Nós aqui, o nosso corpo físico, ele é um limitador do espírito e, ao mesmo tempo, nós ficamos cansados, fatigados, porque nós carregamos esse corpo que é pesado e, às vezes, a gente adoece e, mesmo assim, nós vamos trabalhando já com limitações. Mas os espíritos, eles não têm mais esse corpo físico, esse peso, né? E também as suas necessidades, não existe mais essa necessidade que nós temos. Eu fiquei angustiada no final do ano, porque fiquei sem máquina de lavar. Eles não têm mais essas necessidades, né? E aí, continuando, Kardec pergunta na questão 559, os espíritos inferiores e imperfeitos desempenham função útil no universo? E aí Kardec está perguntando, já se referindo a nós, ainda esses espíritos imperfeitos que somos, ainda, né? Mas estamos a caminho da perfeição. Então, eles respondem que todos têm deveres a cumprir. O último dos pedreiros não concorre também para a construção do edifício como um arquiteto? Então, todos nós, não importa na escala espírita onde nós estamos colocados, não importa. Todos temos deveres a cumprir.
E eu fiquei pensando, nós aqui neste momento, nós estamos cumprindo um dever. Estamos pegando sementinhas do Evangelho para semear. Estamos semeando de uma forma ainda imperfeita, mas estamos semeando. Todos nós somos semeadores do Evangelho. Quando nós ouvimos uma pessoa, quando nós orientamos, quando nós fazemos um trabalho de atendimento fraterno, sempre que nós falarmos da doutrina dos Espíritos, falarmos de Jesus, todas as vezes que nós estimularmos as pessoas a ter esperança, a buscar essa confiança, nós estamos semeando, né, as sementinhas do Evangelho. E na questão 560, Kardec pergunta, os espíritos têm, cada um, atributos especiais? E os benfeitores nos diz que vale dizer que todos temos de habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente as funções concernentes a todos os planos do universo. Mas, como diz o Eclesiastes, há um tempo para cada coisa. Assim, este cumpre o seu destino neste mundo, aquele cumprirá, ou já cumpriu em outro tempo, sobre a terra, na água e no ar. Então, todos temos que habitar os lugares e conhecer todas as coisas. Na questão 967 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? E os benfeitores respondem: em conhecerem todas as coisas. Então, esta é a nossa busca, é para onde nós estamos caminhando, em conhecer todas as coisas. Cada um de nós temos as nossas dificuldades, né? Mas essas dificuldades serão superadas na medida que nós avançarmos com a nossa inteligência, em sentimento, na nossa forma de pensar, nós vamos acessando essa verdade e vamos conhecer um dia, vamos conhecer todas as coisas. E na questão 562, Kardec pergunta: os espíritos de ordem mais elevada, nada mais tendo a adquirir, entregam-se ao repouso absoluto ou têm ainda ocupações? Então, a gente vê que Kardec, ele faz uma pergunta e depois, mais lá na frente, ele volta a fazer uma pergunta semelhante, até para que nós possamos realmente sedimentar esse conhecimento. Então, novamente, ele pergunta sobre essa questão do repouso e da ocupação dos espíritos de ordem mais elevada. E os benfeitores respondem: que querias que eles fizessem por toda a eternidade? A ociosidade seria o eterno suplício. Então, a gente sabe, já aprendeu, que a ociosidade seria um entrave, é um entrave para nós espíritos, encarnados ou não. Não podemos nos permitir a ociosidade, deixar o tempo passando e nós parados, sem buscar conhecer,
sem buscar essa ocupação, sem buscar ser útil. Nós fomos criados, como nós estamos vendo, para sermos úteis. E aí, na questão 562, Kardec pergunta: qual é a natureza de suas ocupações, das ocupações dos espíritos superiores? E eles nos respondem dizendo: receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-la para todo o universo e velar pela sua execução. Então, os espíritos superiores recebem de Deus as ordens para que transmitam diretamente para todo o universo e acompanhar essa execução. Olha que trabalho maravilhoso, né? Eu pelo menos não consigo nem imaginar um tipo de ocupação como essa, né? Velar pela execução dessas ordens de Deus por todo o universo. E na questão seguinte, 563, Kardec pergunta: as ocupações dos espíritos são incessantes? Responde: sim, são incessantes, se entendermos que o seu pensamento está sempre em atividade, pois eles vivem pelo pensamento. Então, é através do pensamento que esses espíritos superiores atuam, trabalham. Nós sabemos que no mundo espiritual, a linguagem é através do pensamento, né? E aí, na questão 573, Kardec pergunta em que consiste a missão dos espíritos encarnados: instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Então, é instruir os homens, é a nossa função. Ele não está dizendo desse ou daquele espírito, mas ele está dizendo de todos os espíritos encarnados, tá? Todos. Então, cada um, dentro da sua escala evolutiva, ele tem essa missão de instruir, de ajudar aquele companheiro a avançar. Nós sabemos que nós não vamos avançar sozinhos, nós avançamos juntos. Então, é um ajudando o outro. E aí ele complementa dizendo: avançar, ajudá-los a melhorar suas instituições, por meios diretos e materiais. Vamos pegar o exemplo do GAM. O GAM é uma instituição que presta serviços relevantes à comunidade onde ela está inserida, né? Esse projeto está inserido. Então, é uma missão importante. Ele está ajudando para os companheiros que estão abrangidos pela ação do GAM a avançar, por meio direto, através da ajuda, da cesta básica, do alimento, da instrução. Então, todos nós que estamos fazendo parte de uma instituição, estamos ajudando que a sociedade avance. Todos nós. Não importa o tipo de ajuda que nós façamos a isso, qualquer coisa que a nossa parcela de contribuição, não importa. O importante é que nós estamos fazendo algo para que os desígnios da providência se faça cumprir. Então, Deus espera de nós uma atitude. E nós não podemos fugir desse compromisso, porque estaremos indo contra a lei. Não estaremos, né, executando os desígnios da providência. E na questão 607A,
Kardec pergunta: assim poder-se considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente de todos os seres inferiores da criação? E eles respondem: já dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende para a unidade. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia que faz que tudo seja solidário na natureza. Então, tudo na natureza é solidário. É da lei ser solidário. Então, nós, que somos os seres mais inteligentes que conhecemos, né, não podemos deixar de ser solidário, porque é essa harmonia do universo, da natureza, ela se consolida da lei de solidariedade. Então, vamos refletir um pouco. O que nós estamos... qual é a nossa contribuição para essa harmonia? Porque nós desejamos, né, viver num mundo harmônico, num mundo de harmonia. Mas o que nós estamos fazendo? Hoje nós tivemos uma chuva muito forte, né? Niterói, eu creio que uma parcela grande dos bairros de Niterói ficou debaixo d'água, né? Inundou. Creio que São Gonçalo a mesma coisa. A gente sabe que choveu muito, mas nós sabemos também que nós contribuímos muito com essas enchentes, não respeitando os nossos rios, jogando todo tipo de lixo nos rios, nas ruas, que entopem bueiro, enfim. Nós queremos viver num ambiente harmônico, mas quantas vezes nós estamos nas ruas comendo alguma coisa, um biscoitinho, tomando uma água e jogamos a embalagem na rua. Então, nós não estamos contribuindo para essa harmonia, né? Então, cada um de nós temos que fazer a nossa parte. E eu fiz um quadro agora, procurando fazer um resumo de tudo isso que nós falamos, sobre o trabalho, sobre a ocupação, sobre a missão dos espíritos. Então, nós iniciamos com os vegetais, os animais e os pássaros. A missão deles, a ocupação deles, o trabalho é para manter o equilíbrio do ecossistema, dispersando as sementes para a manutenção das espécies, semeando em locais distantes das árvores-mãe. Os homens, nós, espíritos medianos, né? Espíritos ainda imperfeitos. O nosso trabalho, ele visa a promoção, nosso desenvolvimento no sentido horizontal. Nesse sentido horizontal, nós vamos colocar como resultado o nosso bem-estar pessoal, a melhoria do meio ambiente. Quando nós trabalhamos, não só o resultado é para a nossa própria manutenção, mas também estamos colaborando para o meio ambiente, para a sua melhoria. Por exemplo, o trabalho de um engenheiro. Um engenheiro que trabalha construindo pontes,
ele não está colaborando para a melhoria do meio ambiente, para melhorar a comunicação? Que trabalha nessa área de comunicação, todos nós, né? Estamos melhorando o nosso meio ambiente. Qualquer tipo de trabalho melhora, o resultado leva a uma melhoria do meio ambiente. E o outro tipo de trabalho, vamos dizer, né? A outra função do trabalho seria o nosso desenvolvimento no sentido vertical. E esse trabalho no sentido vertical é um trabalho no bem, é esse trabalho voluntário, esse trabalho que não tem nenhum retorno. Então, é um trabalho que nos possibilita também a aquisição de virtudes. No primeiro, nós podemos adquirir virtudes, mas o foco principal não seria a aquisição das virtudes, seria mais nesse sentido dessa desenvolvimento do meio, da inteligência, e no outro sentido do trabalho é justamente a aquisição de virtudes. Um trabalho voluntário, nós vamos exercitar as virtudes, a renúncia, por exemplo. Nós abrimos mão de algo para poder nos dedicar algumas horas em função daquele trabalho que irá beneficiar muitas criaturas. E nós, sem nenhum interesse de remuneração. Então, nós estamos trabalhando para a aquisição de virtudes. Qual seria a ocupação, a missão dos benfeitores? Aí nós colocamos: cuidar daqueles que estão na retaguarda. Os benfeitores cuidam de nós, que precisamos sermos orientados, esclarecidos. E aí, é através de uma atuação direta, e eu pensei em Dr. Mach, esse espírito bondoso, amoroso, que cuida de todos nós, diretamente, através do receituário. Ele recomenda, ele passa o remédio que vai nos ajudar. Então, é um trabalho, uma atuação direta. Mas é claro que também, como ele e os outros, nos instrui através das mensagens consoladoras, nos mandam estímulos, estão sempre conosco para nos impulsionar nessa nossa jornada. E aí, acima dos benfeitores, Jesus. Qual seria o trabalho, a ocupação, a missão de Jesus? Ele tem a missão de cuidar de nós. Nós somos componente desse rebanho que Deus entregou para ele. Ele é o responsável por nós. Emmanuel tem uma página no livro Caminho, Verdade e Vida, uma página intitulada Um Só Senhor, onde Emmanuel diz: ele, Jesus, é a luz primeira da nossa evolução. Então, Deus nos criou e nos entregou a Jesus. Ele é o responsável. Ele tem direitos inalienáveis sobre nós. Então, ele é responsável por todos nós, por esse grande rebanho que é a humanidade terrena. Mas ele também, como membro da comunidade de espíritos puros, ele participa da coordenação das coletividades planetárias. Emmanuel nos dá essa informação no livro Caminho da Luz. Então, ele é um coordenador das coletividades planetárias, junto com outros espíritos crísticos. Ele faz parte dessa comunidade. Então, ele continua em trabalho ativo. E Deus? Qual seria? Né? Será que Deus trabalha? Será que Deus tem uma ocupação? E a gente sabe que sim,
Deus, ele cria incessantemente. Ele sustenta a criação através dos seus reflexos divinos. Então, ele está sempre emitindo os seus reflexos divinos para a sustentação da sua criação. Então, todos trabalham. E aí, para finalizar, na Epístola de João, capítulo 5, versículo 17, João anotou uma fala de Jesus que diz assim: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E Emmanuel, também no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 4, ele diz assim: o problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte do erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Então, o problema não é o gênero de tarefa. O problema é nós compreendermos essa oportunidade. Todos nós somos chamados a uma tarefa, a um trabalho. Todos nós. Então, nós temos que compreender essa oportunidade, entender essa oportunidade, aceitar esse convite. E o trabalho, né, ele nos dá vida. Como diz Emmanuel, o trabalho é o movimento incessante da vida. Sem um trabalho, nós estamos mortos, entre aspas, para a vida, porque é ele que nos dá a vida. Então, meus amigos, era essa a reflexão que eu preparei para hoje. Que Jesus nos abençoe, continue nos abençoando, e que nós possamos compreender os convites que nos chegam para o trabalho, para as tarefas. Não é importante que a gente não faça escolhas de tarefa. Todas são importantes, todas são importantes. Então, que nós possamos contribuir naquela que nós formos chamados. Muito obrigada a todos, uma boa noite, que Jesus continue conosco. Muito obrigada, Dorinha. Sua fala foi de suma importância para todos nós. Nós lembramos do nosso orientador espiritual, Batuíra, que todo o tempo está nos recomendando ao trabalho. E realmente, através do trabalho, a gente vai vencendo todas as etapas da vida, né? Então, nesse momento, nós vamos fazer a visualização terapêutica e a irradiação. Vamos mentalmente nos encaminharmos para a Câmara de Passes. Vamos encontrar à nossa espera na porta o querido benfeitor Dr. Bezerra de Menezes, um trabalhador incansável de Jesus. Ele nos dá um abraço e nos recomenda o lugar a sentar. Assim que o Dr. Bezerra inicia uma prece à Mãe Santíssima, a equipe espiritual dá início ao passe. Dr. Bezerra roga a Maria, Mãe de Deus, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, que nos abençoe, que através dessas energias benéficas nós possamos aurir forças, coragem, muita resignação para enfrentarmos todas as dificuldades inerentes à nossa condição de espíritos encarnados e também os espíritos desencarnados que se encontram no planeta. Nossa Mãe Santíssima nos abençoa para que sejamos plenos de saúde, saúde física, mental, espiritual. E ao término do passe, a nossa
irradiação dá início. Tomamos a água magnetizada e iniciamos a irradiação. Elevamos os pensamentos a Deus, a Jesus, nosso Mestre amado, para rogarmos por todos os irmãos em humanidade, onde eles estiverem, diante da dificuldade que estiverem enfrentando, que eles possam ser assistidos, possam ser amparados, ajudados, possam ter força e coragem também para vencerem. Rogamos ao Divino Amigo Jesus que abençoe a todos os irmãos cujos nomes estão em nossas pastas e cadernos da Casa de Batuíra, para que todos nós possamos juntos, recebendo todo esse amparo que a espiritualidade superior nos dedica, conseguirmos vencer a todas as dificuldades que surgirem, conseguirmos vencer a nós mesmos, as nossas imperfeições e caminharmos com coragem. Agradecemos, Divino Amigo Jesus. Rogamos por todos nós que nos reunimos nesse momento para orarmos. Rogamos que todos os nossos lares, familiares, aqueles que passam pelos nossos pensamentos, possam receber a sua assistência. Obrigada, Divino Amigo. Permanece conosco hoje e sempre. Que assim seja. Agradecemos a presença de todos, agradecemos o carinho de Dorinha com a nossa casa, com essa palestra, e agradecemos a Deus por esse encontro, mais uma noite. Que a nossa noite possa ser de muita paz. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.